um breve relato da história de Bambuí. A história de Bambuí começou no início do século XVIII, por volta de 720, com a chegada do primeiro homem branco, vindo da vila de Pitangui. Nessa época, Minas Gerais nem era ainda uma capitania e vivia às turras com os paulistas. O primeiro homem branco a se estabelecer na região de Bambuí foi o capitão-mor de Pitangui, João Veloso de Carvalho, em 720. Segundo alguns escritos que narram os primórdios da povoação, Antônio Rodrigues Veloso teria vindo na mesma época e se estabelecido aqui na região. O início de um povoamento propriamente dito teria ocorrido com a abertura da Picada de Goiás, que teve seu início em 736, ligando a capitania da colônia Rio de Janeiro, passando por São João del Rei, a província de Goiás, onde havia grandes lavras de ouro. A região de Bambuí, ou Bambóia, era cortada por esse caminho, tão importante quanto a badalada Estrada Real. O povoamento só se intensificou 2 décadas depois, com as entradas de mestre do campo Inácio Corrêa Pamplona, português natural da Ilha Terceira. Esse importante personagem do centro-oeste mineiro teve seu nome ligado à Inconfidência Mineira, como um dos denunciantes de Tiradentes e dos Inconfidentes. Durante o período do governo Luiz Diogo, Pamplona realizou sua primeira entrada em 1765 ou 1766, quando se estabeleceu na região do Desempenhado. Em 767, foram distribuídas sesmarias para os companheiros entrantes de Pamplona, e este conseguiu para si e seus filhos pelo menos 6 sesmarias. Na expedição de 1769, ocorreu o primeiro marco de criação do arraial, com a construção de uma capela com o Arógo de Santana e sua filha, Maria Santíssima. Para essa construção, Pamplona concorreu com a doação de 200 oitavas de ouro, cedeu 16 escravos, bois e carros. Segundo o historiador Walter Almeida Barbosa, o patrimônio da capela fora doado pelo próprio Pamplona e constava de meia légua de terra nas circunferências do arraial. Por essas iniciativas, Pamplona é considerado como o fundador do arraial de Bambuí. Outro importante personagem da história de Bambuí e da Inconfidência Mineira foi o coronel Manuel da Silva Brandão. Na Sesmaria da Glória, graças à atuação de várias lideranças escudadas pelo deputado majoritário aqui na região, cônego Ulisses Furtado de Souza. O primeiro passo para se conseguir a emancipação política fora alcançado em 22 de setembro de 1881, quando a Lei Provincial número 2785 elevou o arraial à categoria de vila, com a denominação de Santana do Bambuí. A primeira eleição na vila ocorreu em outubro de 1884, para a escolha de 7 membros vereadores. Em 10 de junho de 1886, a vila foi elevada à categoria de cidade. Bambuí experimentou aí um grande surto de progresso com a chegada da Estrada de Ferro Goiás, inaugurada em 30 de junho de 1910. A centenária ferrovia revolucionou a economia da cidade, acostumada até então com o transporte em lombo de burros ou por carros de boi. A pequena Bambuí tornou-se próspera, mais moderna, abriu para o bambuiense o caminho para um novo mundo. Alguns prefeitos se destacaram na administração municipal, como Florentino Castelar de Magalhães, instalando em 1924 a primeira energia na cidade, com a construção da usina da Cachoeira da Laranjeira. Antônio Torres instalou o estabelecimento de água encanada através de poços artesianos.
Em 1937, Sinfrônio Torres, nos anos seguintes, implantou o serviço de esgoto sanitário, benefício raramente encontrado, mesmo em centros mais avançados, e a construção da usina do Samburá, mais potente que a primeira. As primeiras obras do prefeito Antônio Paulinelli de Carvalho foram o início do calçamento da cidade, a partir da Praça Coronel Torres e a instalação do posto agropecuário, que mais tarde se tornou em Colégio Agrícola e hoje Instituto Federal de Minas Gerais. No mandato do médico João Moreira Magalhães, entre 1963 e 1967, a CEMIG foi instalada no município. O prefeito José Brito da Silva instituiu os símbolos municipais, o brasão e a bandeira, e a construção do primeiro pavimento do Palácio 10 de Julho, sede da prefeitura. Os quilombos, na vasta região de Bambuí, no século XVIII, onde se inclui os atuais municípios de Itapiraí, Medeiros, Córrego d'Antas, Luz e São Roque de Minas, existiram pelo menos 4 quilombos, que ficaram conhecidos a partir da Guerra de 1759. O maior deles, o Mambói, ou Bambuí, ficava entre o rio Bambuí e o rio Perdição, ao norte de Bambuí, sul de Córrego d'Antas e a leste de Itapiraí. O quilombo do Mambói ou Bambuí, que são vários os nomes de um mesmo quilombo, era considerado um grande grupo com aproximadamente 150 casas. Os outros quilombos, segundo fontes primárias e um mapa do capitão Antônio Francisco França, são Ajuda ou Ajudar, situado às margens do rio Marcela, entre os municípios atuais de Córrego d'Antas, Luz e Indaiá, situado provavelmente nas proximidades da Serra do Urubu. Origem do nome Bambuí. A mudança ortográfica de Bambuí para Bambuí induziu muitos historiadores ao erro, acreditando estes que o significado do nome está ligado a rio ou derivado de rio, e tem origem indígena. Quem teria então batizado a região? A explicação pode estar bem longe daqui, mas precisamente na África Ocidental, em Camarões, no estado de Menzan, cuja capital é Bamenda, onde existe uma tribo ou comunidade com aproximadamente 10 mil pessoas. Isto em 1983, com o nome de Bambuí. A explicação mais plausível é que explica a origem do nome do município mineiro, o nosso município, é que a região foi batizada pelos escravos que vieram dessa região africana para estabelecer-se no quilombo ao qual deram o nome de Mambói, Bambuí. Este texto foi retirado do livro Picadas de Goiás, do escritor e historiador Lindomar Silva.